Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo continuamos nosso estudo aprofundando sobre as principais componentes do sistema imune e como eles funcionam. Nesse vídeo vamos abordar as moléculas que regulam o sistema complemento. O objetivo dessas moléculas é impedir que surjam lesões, que surjam doenças no nosso organismo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá! Bom pessoal, então estamos de volta aqui, agora falando dos mecanismos pelo qual o sistema complemento é regulado, quais são seus componentes, como eles atuam para impedir muitas vezes que o sistema complemento gere problemas para o nosso corpo. Lembrando que para entender melhor sobre esses mecanismos de regulação, é importante que vocês tenham também uma noção básica sobre quais são as principais moléculas do sistema complemento e quais são seus papéis nessa cascata de eventos que a gente já viu aí, que de certa forma contribui para a proteção do nosso organismo. Beleza? Se você quer saber melhor, acompanhe os outros vídeos aqui da nossa playlist sobre o sistema complemento, que eu vou deixar aqui no cardzinho para vocês. Beleza? Bom, então aqui eu vou já começar tirando o meu rostinho, porque vai atrapalhar a visualização da imagem, e aí a gente continua. Vamos lá. Bom, como a gente já viu, a gente tem uma tabelinha aqui que fala dos principais reguladores da ativação do complemento. Os reguladores de ativação do complemento, na verdade, vão ser uma família, digamos assim, de proteínas que tem a missão de impedir essa ativação exagerada do complemento. Então, quando ouvir esse termo, né, reguladores da ativação do complemento, isso se refere então a um conjunto de proteínas que tem essa missão de impedir muitas vezes aí uma ativação exagerada do complemento. Então aqui tem uma lista dos principais, existem outros ainda que posso mencionar aqui, mas a gente vai ter a menção, depois eu vou mostrar como eles funcionam, tá? Mas as características e funções deles são bem resumidinhas nesse quadro aqui que a gente vai comentar. É importante, antes de começar, só a gente caracterizar algumas coisas sobre esses reguladores. Primeiro, a gente tem que lembrar que são proteínas, e essas proteínas podem ser encontradas sob duas formas, como a gente vai ver aqui. Elas podem ser encontradas no plasma, ou elas podem ser encontradas também na membrana das células. No caso aqui, a gente pode ver, por exemplo, esses três últimos exemplos aqui, ó. A proteína cofatora de membrana, o fator de aceleração de decaimento, o CD59. Esses três elementos aqui são encontrados na membrana das células. Enquanto esses aqui, como o nome sugere, são proteínas plasmáticas, são encontradas dispersas no soro. E aí, então, há locais diferentes onde essas proteínas vão agir. A ativação da cascata do complemento e a estabilidade das proteínas ativas, né, que o sistema complemento vai ter, precisam ser fortemente reguladas. Para quê? Para prevenir que o complemento seja ativado e acabe gerando lesões nas nossas células normais do hospedeiro, até também para limitar, né, a duração dessa ativação. Mesmo que isso ocorra em células microbianas ou quando a gente ver aí em algumas situações a formação de complexos antígeno-anticorpo ou aqueles imunocomplexos. E essas proteínas são importantíssimas então para fazer essa regulação. E até como eu tinha falado anteriormente, baixos níveis de ativação do complemento já vão ocorrer de forma espontânea. E se isso acontecer, a gente viu que é uma cascata, o resultado pode acabar realmente sendo danoso para as nossas células e tecidos normais. É importante que a gente tenha, então, mecanismos para impedir que isso ocorra. A gente vai ver lá na frente que algumas lesões podem ocorrer devido a essa ativação exagerada do complemento, por exemplo, que podem gerar destruição tecidual e isso, por exemplo, pode se associar à ocorrência de doenças autoimunes. E a gente vai ver aqui nesse quadro que basicamente essas proteínas elas vão ter mecanismos que vão desde a atuação nas moléculas C1, nas moléculas C3, C4, que são moléculas famosas, né, naqueles mecanismos que a gente já falou de ativação do complemento. Independentemente das vias, o C3, por exemplo, vai estar presente em todas. A gente tem o C4, tem o C1. A gente tem ainda aquelas moléculas que fazem parte da fase final do sistema complemento, o C7 e o C8. Então, vão existir, então, digamos, moléculas reguladoras que conseguem agir em diferentes etapas do complemento. Por isso, eu indiquei que vocês revisem ou tenham uma noção básica dos
mecanismos efetores e de ativação pelo qual o sistema complemento age no nosso organismo. Então vamos mencionar algumas dessas proteínas. Então a gente começa aqui com o inibidor de C1, também chamado de C1-INH. É uma proteína plasmática e ela age com o C1R e o C1S. Então são moléculas importantes, por exemplo, na via clássica de ativação do complemento. Qual a função dela? Inibir C1R e C1S, dissociando o C1R e C1S do C1Q. Então, se a gente lembrar lá, tem um videozinho aqui, né? Posso deixar no card para vocês de como essas moléculas interagem na ativação da via clássica. Aí você vai entender a importância e a ação pelo qual o C1 e NH vai funcionar. A gente tem o fator I, vamos lembrar esse I aqui, pode lembrar de inibidor, né? Também é uma proteína plasmática e ela interage com C3b e C4b. E ela faz o quê? Ela vai clivar C3b e C4b. Só que para agir, o fator I ele depende de cofatores, que são moléculas que não são associadas molecularmente ao fator I, não fazem parte da estrutura do fator I, mas que são essenciais para que ele consiga catalisar a sua reação química, para fazer, no caso aqui, a degradação de alguns fatores importantes do complemento. E quais são os possíveis cofatores que o fator I vai usar? A gente tem o fator H, o MCP, o C4BP ou mesmo o CR1, que a gente vai ver que estão listados aqui. Por exemplo, tem o fator H, está aqui, o MCP, que está aqui, que é a proteína cofatora de membrana, e também o C4BP. O que significa C4BP? É a proteína ligante de C4. Além desses aqui, tem o CR1, que é o receptor do complemento tipo 1, que tem um mecanismo parecido com os demais. Tá? Eles têm algumas peculiaridades que eu vou mencionar aqui, mas basta lembrar, né? Eles vão acabar, de alguma forma, ajudando o fator I, e o fator I age com o C3b, com o C4b, então acaba delimitando aí onde vão agir de forma indireta o fator H, o C4BP, o MCP, ou mesmo o CR1. Beleza? Então vamos ver lá. Então vamos ver lá. O fator H também é uma proteína plasmática. Ele vai se ligar ao C3b. O que ele faz? Ele vai deslocar o BB e isso vai fazer então parte de um mecanismo da via alternativa. Então, dessa forma, o fator H vai se ligar ao fator I na via alternativa. Isso vai gerar a clivagem do C3b. E aí, sem o C3b, como a gente viu, não tem como você ter aí a ativação da via alternativa. No C4BP também trata-se de outra proteína plasmática, mas como o nome já sugere, ela é exclusiva para o C4b. Então está aqui, fator H, C3b. E a proteína ligante de C4, como o nome sugere, se liga ao C4b. Então ela vai ser específica para o C4. Então o que ela faz? Ela vai deslocar o C2. Com isso, você também vai ter a ativação do fator I, a clivagem do C4b, impedindo a deflagração das fases sequenciais do complemento que são relacionadas ao C4b. Por outro lado, a gente vai ter aqui a proteína cofatora de membrana, o MCP, também chamada de CD46. Essa proteína ela é encontrada na membrana das células. Que células? Dos leucócitos, células epiteliais, células endoteliais. Tá? E a interação dela é com C3b e C4b. Ela não é específica como o fator H ou como o C4BP, não. Então, a função dela vai ser interagir com o C3b ou C4b e servir de cofator para a ação do fator I. Então, basicamente é isso. Além dessas aqui, tem o CR1, que é o receptor do complemento tipo 1, que vai também agir de forma semelhante, como ele é um receptor do complemento tipo 1. Então, se ele é receptor, é uma proteína que vai atuar na membrana das células, beleza? Outra proteína de membrana que nós vamos ter aqui que vai agir nesse mecanismo também vai ser o DAF, que significa fator de aceleração de decaimento. É ligado a uma estrutura da membrana celular, que a gente chama de glicofosfatidil inositol, GPI. Tem algum grupo de proteínas, né, que são relacionadas a esse GPI, que eu vou mencionar mais para frente. E elas são encontradas também nas células sanguíneas, nas células endoteliais e nas células epiteliais. E interagem também com as estruturas das moléculas convertases, que é a C4b2A e a C3bb. Então envolvem aqui dois mecanismos de ativação de C3 convertases, tanto da via alternativa como da clássica e das lectinas, como foi mencionado
Basicamente, o que esse fator de aceleração do decaimento faz? Então, ele quebra, dissocia as C3 convertases. E a gente viu desde o início da nossa série o sistema complemento que a base de atuação do complemento é a ativação das C3 convertases. Ainda outra proteína de membrana, dessa vez com enfoque em outra parte do sistema complemento, né, que vai ser o C7, o C8, vai ser a CD59, também é uma proteína de membrana ligada à GPI, encontrada em células do sangue, células endoteliais e células epiteliais. Só que ela vai agir sobre C7 e C8. Lembrando, o que é C7 e C8? C7 e C8 vão ser aquelas moléculas que participam da formação do complexo de ataque à membrana, que são aquelas vias finais do complemento. A gente viu um videozinho, vou deixar o cardzinho aqui para quem quiser entender melhor. Isso aqui é a via lítica, né, que gera a lise de células. Então tem ali tem interação do C5b, do C6, do C7, do C8 para formar ali um polímero de C9 que nós chamaremos de complexo de ataque à membrana. Aí dessa forma você não forma o complexo de ataque à membrana. Então esses aqui são mecanismos importantes que envolvem diversas proteínas. A gente vai até mostrar em algumas imagens sobre como elas atuam aqui.